Evangelho e Espiritismo, em sua mais simples expressão, é na verdade um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas do codificador Allan Kardec. Nós queremos lembrar ao telespectador da TV Mundo Maior que esse programa também é transmitido pelas redes sociais. Então você poderá acompanhar pelo facebook.com.br/TV Mundo Maior. A outra opção é youtube.com/TV Mundo Maior. Nós comentamos já em outro programa o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei. Entretanto, como se trata de um comentário que deve ser bem fundamentado e analisado por vários ângulos, nós vamos dar um reforço aprofundando em algumas reflexões sobre aquele primeiro capítulo, mas também levando em consideração outros aspectos estudados. Naquele capítulo, que é o primeiro, Eu Não Vim Destruir a Lei, nós comentamos versículos que são marcantes para nós, porque nos deixam claro a continuidade da compreensão da legislação divina. E é esse o tratamento que Allan Kardec enfatiza no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos aqui como versículo, que foi selecionado por Allan Kardec, Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um único ponto. Esses são os versículos de Mateus selecionados por Allan Kardec. Mas nós vamos, iniciando, ouvir alguns comentários aqui pelo Flávio dessa relação de versículos selecionados por Allan Kardec. Como nós já dissemos em outra oportunidade, uma das maneiras de se estudar o Evangelho segundo o Espiritismo conforme o próprio codificador fez, seria interrelacionar versículos com o Novo Testamento, seria relacionar com o Velho Testamento, comparar diferentes traduções, consultar conhecimentos produzidos por especialistas e fazer uso da chave espírita. Seriam esses 5 parâmetros. E agora eu gostaria de me deter especificamente em um deles, a questão da consulta ao recurso a trechos do Velho Testamento. E para isso eu gostaria de me deter na questão da ideia de monte. Porque essa passagem de Mateus, ela se encontra dentro do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E quando a gente pega a ideia de monte ou de montanha, e nós consultamos um dicionário de símbolos, a gente vai ver que o simbolismo da montanha sugere que tem uma relação entre a primeira revelação e a segunda revelação, ou seja, a revelação de Moisés e a revelação trazida por Jesus. Por quê? Ambas foram ditas nessas ocasiões em montes. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e Jesus profere o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em um monte. Então, os biblistas, eles traçam essa relação entre a primeira revelação e a segunda revelação, do ponto de vista simbólico, usando essa questão da montanha. Então, haveria essa questão simbólica conectando os dois eventos. Fora isso, quando a gente pega a questão do Velho Testamento,
a gente pode conectar essa passagem de Mateus de que Jesus não veio destruir ou revogar a lei de Moisés, a lei de Deus, quando a gente pega um trecho de Jeremias, um trecho lá de trás, um trecho que foi dito por pouco mais de 500 anos, quase 600 anos antes de Cristo. Um trecho que diz o seguinte: estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, quando não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Aqui ele está fazendo referência ao tempo de Moisés, quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, por volta de 1500 anos antes de Cristo, e recebeu os 10 mandamentos. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, ou seja, a nova aliança, declara o Senhor, será diferente. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Então não será mais uma lei escrita em tábuas de pedra, né, para a gente usar aquela simbologia. Não vai ser algo externo, mas será agora uma lei interna, uma lei que ficará gravada ou deverá ser gravada em nossos corações. Então é isso que Jesus, como um profeta, previa por volta de 600 anos antes de Cristo. Aí vem Jesus cumprir aquilo que os profetas estavam dizendo. Por isso é que ele diz, não vim destruir a lei nem os profetas, mas vim dar cumprimento, vim dar prosseguimento àquilo que estava profetizado, aquilo que estava previsto. Muito bom. Esses comentários feitos pelo Flávio, eles nos remetem a um texto que é histórico, porque foi escrito por Karba Schutel, um pioneiro do movimento espírita do estado de São Paulo, que, aliás, no mês de setembro do ano de 2018, se completaram 150 anos do seu nascimento. Ele escreveu vários livros, inclusive relacionando o espiritismo e o cristianismo. E um deles é Parábolas e Ensinos de Jesus. E é aí que há um capítulo que nós gostaríamos de destacar, onde ele fala dos 2 testamentos e a revogação da lei. Karba Schutel deixa claro que não existe, então, 2 leis, uma em oposição à outra, mas não existem também 2 testamentos em validade, se contradizendo, aniquilando-se. Diz Karba Schutel, existe a lei, existem os profetas, e isso é importante para nós. Então, Jesus não veio revogar a lei, Jesus, ele existe a lei, existe os profetas, e na realidade ele veio trabalhar, dar cumprimento a essa lei que emana de Deus, né, que foi trazida através de Moisés. Então, Karba Schutel destaca que Jesus é a luz do mundo, e essa luz ilumina, na realidade, a lei mosaica. Então, é esse caminho que é importante nós considerarmos ao analisarmos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós daremos prosseguimento, verificando também que Allan Kardec, ele chama atenção sobre um outro momento, né, que nós estaríamos vivendo a partir da compreensão da lei de Moisés, ou dos 10 mandamentos, que ele foi intermediário, e também o ensino de Jesus, que nos fala sobre a lei do amor. Então, nós vamos, primeiramente, passar a palavra à Célia para nos sintetizar o que representou esse ensino trazido por Jesus agora com a visão espírita. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel nos recorda que, com a vinda de Jesus, a humanidade, o homem, adquiriu sua maioridade espiritual.
O que isso quer dizer? Nós nos tornamos mais responsáveis por aquilo que fazemos, dizemos e sentimos. Porque com a mensagem de Jesus, ele nos trouxe a lei do amor. E como ele não pôde falar tudo o que ele podia, ele o fez de uma forma muito baseada nos costumes judaicos do dia a dia, para que a população pudesse entender. E o Espiritismo chegou para nos aclarar a respeito das falas de Jesus, para que nós as situemos nos dias de hoje. Então, a nossa maioridade espiritual ainda é maior. E muito maior para nós espíritas que moramos no Brasil. Porque além dos ensinos de Jesus, dos ensinos contidos nas 5 obras da codificação espírita, nós tivemos entre nós um Chico Xavier. Chico Xavier nos deixou em vida, encarnado, 410 livros psicografados. E nele nós temos a série Nosso Lar, onde Emmanuel coloca, esclarece todos os pontos do Evangelho. E ele é mesmo dito como o maior comentarista do Evangelho que existe nos dias atuais. Então, a nossa responsabilidade, enquanto povo brasileiro, reside em todo esse material que nós temos à nossa disposição para que nós estudemos, meditemos, colocando em prática esses ensinamentos. Então, aí é que reside essa fala também de Emmanuel com relação à nossa posição de espíritas no século atual. Após o intervalo, nós voltaremos, inclusive, analisando um aspecto da atualidade relacionado com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.